Já estamos ao vivo. Vou guardar o pessoal entrar. Vamos compartilhar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Já já começaremos nossa live desta noite. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Deixa eu dar uma boa noite aqui no nosso Dona Jovita. Pronto, já compartilhei aqui, Davi. Estou aqui tentando compartilhar, Léo, no meu Facebook, mas está devagar. Boa noite, Antônio, Estevão. Antônio é sempre com a gente, né? Essa amiga sempre está aqui junto conosco. Já vamos começar. Vou botar mais uma boa noite aqui. Muito bem. Vamos iniciar, né? Para a gente não atrasar muito. Então, eu vou um tema. A gente começou aqui até com o tema da depressão aqui, ó. Deixa eu tirar esse tema. Isso não é para agora, não. Agora que a gente percebeu, né? Pessoal, então eu vou ler aqui uma passagem. É o capítulo 139, a página 139, melhor dizendo, do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Diz assim, olha só que lição legal. Estude a sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo o que está fora de nós, se não conhecemos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior, no corpo
é projeção de nossa alma. Nosso corpo é projeção da nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Que beleza. Autoconhecimento, Léo, que saiu para nós. Vamos fazer a oração? Léo, pode fazer a oração. Se meu áudio está funcionando. Você está me ouvindo, Davi? Estou ouvindo? Estava ouvindo, agora você desligou? E... que minha tela congelou, eu não tinha certeza que estava me ouvindo. Então, vamos elevar nossos pensamentos, né? A nossa fonte de amor, de energia, que é nosso Pai eterno. Agradecer por mais esse dia de existência, de oportunidades. E pedimos, Pai, humildemente, suas bênçãos, sua luz, que nos fortaleça sempre dessas energias de amor, de esperança, de força, que tanto necessitamos, que somente da tua fonte, que é infinita, que possamos nos reabastecer o nosso espírito. Te agradecemos, Pai, por tudo, pelos líderes do dia a dia, e pedimos força para seguirmos adiante, sabendo que o pouco que conseguimos possamos contribuir àqueles que estejam ao nosso redor. Que teu amor se expanda por todos os nossos irmãos encarnados e encarnadas que estejam sofrendo neste momento, passando por angústias, por dores de perdas familiares, trabalho, perdas financeiras, de todos os matizes. Que somente com a tua paz possamos encontrar caminho seguro. E pedimos, Pai, as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, esse nosso irmão incansável, que trabalha por todos e pelo bem de todos. Que a espiritualidade amiga se encontre junto de nós, nos ajudando e exercendo esse papel de irmão, que sempre acolhe aquele que tanto necessita. Que a tua paz invada cada lar que esteja conosco ouvindo esta live ou futuramente, e também a todos os nossos irmãos que não têm a oportunidade de ouvir, de ter essa oportunidade de estar junto conosco, ou do trabalho do bem de qualquer outra religião. Que assim seja, Pai, esteja sempre conosco, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus, né? A gente pode estar aqui reunidos, né? Nós somos um grupo de amigos, né? A gente vê aí o Cláudio, a gente vê a Antônia, a gente vê a Maria das Graças, a Luciene, o pessoal a Irene, o pessoal que está sempre presente, a Dona Jovita. Então, hoje o nosso tema está aí, o Léo disponibilizou para nós, uma obra muito conhecida, que fez muito e faz muito sucesso no nosso lar, uma colônia espiritual, e a gente vai refletir um pouco, né? A gente aqui não vai necessariamente estar centrado exclusivamente no livro, mas nas questões que o livro nos faz pensar, nos faz refletir quando a gente lê essa obra maravilhosa, que foi publicada
O Nosso Lar foi publicado em 1943. Vejam bem, nós estamos em 2021 e daqui para lá já se fazem 78 anos da edição desse livro e ele ainda é atualizadíssimo, né? As questões colocadas pelo espírito André Luiz são questões que se apresentam muito atuais, né? Muito atuais mesmo. Então, informação do próprio médium, né, o Chico, e informação dos próprios benfeitores sobre a orientação aí do Emmanuel. O Nosso Lar é uma colônia espiritual, fundada por volta do século XVI por portugueses ilustres, né, que auxiliaram aí na fundação de algumas cidades importantes aqui do nosso querido país, o Brasil. Do ponto de vista da organização, é importante que se diga que o Nosso Lar descreve, então, uma população em torno de 1 milhão de pessoas, né, no plano espiritual, de desencarnados, e para poder administrar essa cidade tão grande, é organizado do ponto de vista político em 6 ministérios. Cada ministério tem 2 ministros, né? Você tem, então, o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o ministério mais elevado deles é o da União Divina. Então, são esses 12 ministros que administram a cidade do Nosso Lar. E o Nosso Lar se pergunta muito, né? E o Chico revelou que o Nosso Lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Existe um livro do Chico, Cidade do Além, que fala exatamente isso, reforça que a localização é sobre a cidade do Rio de Janeiro, que está aproximadamente a 50 quilômetros acima de nós. Então, o avião, ele geralmente, em situação de cruzeiro, ele se estabiliza em torno de 10 mil metros, 10 quilômetros, 11 mil, pouco menos, 10 mil e poucos, porque a medida é em pés, mas em torno de 10 quilômetros de altura. E Nosso Lar está aí a 5 vezes acima da viagem de cruzeiro que a gente vê aí nesses aviões que cruzam o Oceano Atlântico, os oceanos. Então, só para a gente ter uma ideia. É claro que o Chico costuma dizer que a gente não pode ficar muito ligado à questão da localização, e existe uma história muito comum levada ao Chico, né, comissões de engenheiros na época, para ver como a gente é difícil de aceitar essas informações que vêm, às vezes, essas informações que vêm através da mediunidade do Chico. Era difícil, ele vivenciou situações assim, bastante complicadas, e uma equipe de engenheiros, né, um grupo de engenheiros foi a Pedro Leopoldo para falar que seria impossível para ele negar a existência da cidade de Nosso Lar, nas alturas. Quer dizer, esse grupo de engenheiros, na época, não conseguia compreender, achava que o Nosso Lar seria impossível, né, por conta da gravidade de você ter acima da cidade do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros. Então, eles achavam que era uma cidade construída com a matéria da mesma natureza que a matéria que a gente constrói aqui na crosta terrestre, né? Não percebiam que as edificações do Nosso Lar é feito
por uma matéria que tem cienciada, em que os nossos pobres sentidos de visão, de audição, não conseguem perceber, né? E as pessoas tinham essa dificuldade. E contam as pessoas próximas ao Chico que teve essa comissão e eles exigiam que o Chico modificasse, né, que negasse a existência da. E aí André Luiz veio e falou, não vou mudar nada. É isso aí mesmo. Deixa o tempo, que com o tempo vocês vão perceber com mais claridade essas verdades que eu trago nos nossos livros. E não só foi comissão de engenheiro que o Chico recebeu, não, viu? Também comissões de médicos. Então, o Chico ele sofreu bastante por conta da revelação aí do mundo espiritual, porque é exatamente isso. Nosso lar é a revelação do mundo espiritual. E em perfeita sintonia com o que o Espiritismo traz, gente. Né? Se você observar a questão 150 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta sobre a existência da alma após a morte, né? E os espíritos são categóricos em afirmar que a alma conserva a individualidade. E essa história do André Luiz, que mais tarde o Chico vem a revelar que foi um médico famoso, no caso aqui, o Carlos Chagas, então o Chico mais tarde ele vem revelar isso, mas independente que se tenha sido ou não, e foi porque o Chico revelou. Então, essa experiência após a morte, ela é muito reveladora por parte de André Luiz, uma vez que foi uma pessoa com educação, com fama, com dinheiro, e exatamente por não tratar do lado espiritual, veja bem, o livro traz vários alertas para nós, né? Por ele, exatamente, André Luiz, por não tratar, ele fala isso logo no capítulo 1 ou 2, eu não lembro bem, mas acho que é no capítulo 1, ele já fala que as questões de religião, ele tinha um convívio com a religião estritamente social, acreditava em Deus, então por isso que quando ele desencarna, e alguns equívocos que ele comete durante a vida, têm origem exatamente nessa vida materialista que o André Luiz levou aí, então, no século passado, e vem revelar as consequências dessa vida inconsequente que ele teve. Uma vida desmedida do ponto de vista de uma série de aspectos, a ponto de ser acusado de suicídio indireto. E ele não tinha muita dificuldade, né? O tempo todo, passou 8 anos no umbral, e o tempo todo ele sofria com acusações dos espíritos que lá coabitavam com ele naquela região de dor e de sofrimento. E é em nosso lar em que ele vai recuperar. Isso é muito importante para a nossa reflexão, porque o exemplo do André Luiz, ele é um exemplo que é próximo a nós, então, nos remete a uma reflexão sobre a condução de nossas vidas, porque as consequências dos atos inconsequentes que nós tomamos certamente repercutirão no mundo espiritual, porque uma vez que somos espíritos imortais e a morte não extingue a vida do espírito, extingue a vida do corpo, mas a do espírito de forma alguma. Bom, eu vou passar a palavra para o Léo, porque eu já falei um bocadinho, eu tenho mais coisa para falar, é muito bom falar dessa obra, né, de a gente refletir sobre as questões colocadas
na experiência que André Luiz teve. Não é isso, Léo? Conta aí um pouquinho sobre o que você... Senão eu passo aqui a noite toda batendo papo, conversando. O que você traz como reflexão aí sobre a realidade do mundo espiritual que André Luiz vem nos revelar? Davi, esse livro, ele fez um marco na minha vida também, porque eu li ele depois de ter lido, né, livros espíritos, evangelho. Quando eu peguei a primeira vez o Nosso Lar, eu via a prática, né, do que seria tudo aquilo, aquelas explicações de Kardec no livro dos Espíritos e Evangelho. Ali foi a prática, a realidade para a gente ali. Então, aquilo ali foi um marco. Tenho certeza que na vida de muitos que tiveram a oportunidade de ler essa obra-prima que a espiritualidade superior enviou para todos nós, como se desse um estalar aos nossos ouvidos e principalmente aos nossos olhos, né? E uma frase que está no prefácio do André Luiz, desse livro do Nosso Lar, que eu frisei aqui, que mostra o tônito dessa obra, que André Luiz nos diz que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então, Nosso Lar, essa obra mostra, como você já disse, de que todos os nossos gestos, todos os nossos pensamentos, não tem como mascarar, né, com a nossa personalidade, fingir que não somos alguma coisa, né? Então, do outro lado, a gente vê a realidade. E outra frase aqui que está no prefácio também, que eu gostei demais, que o Emmanuel trouxe, ele diz assim: o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Isso já é a porta de entrada para esse livro que mostra dessa oportunidade de estarmos aqui, dessa luta humana, né? Que todo o nosso sofrimento não é em vão, né? E uma das coisas mais importantes e mais lindas desse livro, além do fato da pessoa de se regenerar, da pessoa de se reinventar, é o amor. O amor nesse livro, ele mostra o quanto ele é grande, quanto ele é poderoso em inúmeras situações aqui, né? Como o do André Luiz, né? E esse amor é que nos envolve e que é o combustível, né? E ali a gente vê, né? E desde lá do início, né? Que eu acho que é uma parte impactante, né? Quando ele se encontra na zona umbralina. Eu confesso que quando eu li a primeira vez me assustei, né? Eu me assustei um pouco e caramba, isso é real, né? E as acusações que ele recebia lá, de coisas que a maioria de nós não acusaria ele, porque na vista da sociedade, né? O André Luiz lá era um homem comum, um homem poderoso, né? Era bem sucedido, então à vista da sociedade ele era super de bem. E isso me veio lembrar que de uma passagem do livro do Comandos do Amor, que é pelo Espírito Sheila, ela tem tudo a ver com essa passagem do André. A vista da sociedade, que André Luiz era um homem de bem, né? Com seus tributos, com suas atribuições, e ele receberia do outro lado ele muito bem, mas foi muito pelo contrário, que a vida do outro lado mostra quem realmente nós somos. E uma frase que tem nesse livro, desse Evangelho e Vida,
né, o capítulo Evangelho e Vida, Comandos do Amor. A Sheila nos diz assim: no mundo de hoje há boa vida e há vida boa, né? Boa vida é bem-estar, vida boa é estar bem. E ela diz que criaturas de boa vida, né? Temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. As primeiras servem a si mesmas, as pessoas de boa vida, né? Pensam em si. E as segundas, que respiram o auxílio incessante aos outros, são as que possuem a vida boa, né? São as pessoas que vivem realmente atuando e sempre ajudando alguém. E essas pessoas recebem o pagamento, né? A atribuição dela verdadeira, né? Que ela agiu auxiliando alguém, do outro lado ela recebe de tudo de encontro que ela espalhou e auxiliou aqui. Então, essa boa vida e a vida boa tem tudo a ver com o André Luiz e o espanto que ele teve, e o meu espanto também quando li a primeira vez desse livro, que mostra, descortina o outro lado, né? Essas realidades que o André Luiz vai trazendo por cada capítulo. Se eu não me engano, são 50 capítulos, né, Davi? Que cada capítulo, você lê cada frase, são ensinos muito profundos e é um marco para quem lê sem pressa, né? Eu já li 2 vezes, e se eu ler 500 vezes, sempre vou ter algo que a gente não viu antes. E eu acho isso fascinante. E é um livro que marcou muito e que teve até um filme, né? Que eu creio que muitos já viram, que foi um marco aqui para a nossa TV brasileira, né? E esse filme, sempre que eu revejo, eu me emociono, porque ali você vê o reencontro das pessoas, né? Das pessoas que se amam de verdade. E isso é muito lindo, né? Esse reencontro mostra, como eu já falei aqui, que o amor ele é eterno e une os espíritos que se amam, né? O amor não separa, ele une. E para mim o símbolo desse livro é o amor. O amor nele é o símbolo desse livro e deixou muito marcado para mim. Então, a Antônia, Léo, está perguntando para a gente se tem como saber qual ano aconteceu o desencarne de André Luiz. Então, Antônia, assim, pelas informações que a gente tem do próprio Chico e do Valdo Vieira, que também psicografou vários livros do André Luiz, o André Luiz é o Carlos Chagas. Então, a data de desencarne dele é conhecida, né? Só que ele passou 8 anos no umbral, aí as pessoas ficam tentando fazer a conta na época que o livro foi escrito, mas o Chico revela que revelou que para não as pessoas não identificarem na época, né? Ele estava preocupado, ainda mais porque teve um problema com o irmão X, né? Com Humberto de Campos. Então, estava com medo de ter problema, né, com a identificação aí do André Luiz. Mas mais à frente, né, o Chico vem a revelar a pessoas próximas, e o Valdo, o Valdo falou abertamente isso na live. Às vezes eu procurei saber, e ele falava que o André Luiz e as pessoas que eram próximas, né? O Geraldo Lemos Neto, o pessoal que estava sempre junto a ele, né? O Barcelli, eles afirmam claramente que o André Luiz foi o Carlos Chagas. Então, a data de desencarne do André Luiz, ela é conhecida, que acho que é pelos anos 30, né? 33, alguma coisa assim. De cabeça, não sei quando é que o Carlos Chagas encarnou, mas é isso. Oi. Fala, Léo. E mais uma informação para
mais uma informação para essa pergunta, que aconteceu? Eles misturaram essa última encarnação dele como esse médico, né, que é o Carlos Chagas, com uma encarnação anterior, que foi o período que ele ficou 8 anos na zona umbralina. Aí misturou as duas encarnações para realmente despistar e as pessoas não descobrirem na época, né? Aí ele usou um período anterior, da vida anterior, com essa última dele. Aí botou numa história só, como se fosse tudo junto. Então é isso, né? Se André Luiz é Carlos Chagas, a data de desencarne dele é conhecida, tá? E o próprio Chico e o próprio Valdo falaram isso, né? Tem prova, gente que... Então, o interessante é que, mesmo dentro do movimento espírita, há muita gente que não acredita nas coisas que o André Luiz trouxe. E trouxe informações que na década de 43 foi escrito o livro, né? Foi publicado o livro, foi escrito uns anos antes. Mas, na época, ele traz informações de tecnologia que veio acontecer, como as coisas... Os livros do André Luiz, ele antecipa até conhecimentos científicos. Ele antecipou o conhecimento científico da glândula pineal, lá em Mecanismo da Mediunidade, né? E aqui no nosso lar, falava, a descrição que ele dava que as pessoas tinham um intercomunicador, que se comunicavam uns com os outros. O que é isso, gente? Na década de 40, ninguém entendia de celular, né? Podia imaginar. Mas um intercomunicador em que todo mundo se fala, o que é? É o celular, já tinha celular. Fala também da tela plana, né? Imensa tela plana de projeção, onde você podia ter várias imagens, né? A tela era dividida. O que é isso? Isso é a tecnologia que a gente usa hoje. Falou do aeróbus, não é isso? O pessoal, né, fala tanto do aeróbus, mas o aeróbus, o André descreve que não fazia barulho, então a gente sabe que se não faz barulho é um motor elétrico. E que flutuava nos trilhos. A gente tem, lá na Coreia, no Japão, a gente tem trens que flutuam, que é baseado através da indução magnética. Ele flutua por causa do campo magnético. Você cria um colchão Então, são tecnologias que estão acontecendo hoje e que o próprio André antecipou. Porque o próprio Chico falou que a nossa vida aqui no plano terreno, ele é atrasado em aproximadamente 100 anos. Ou seja, a nossa vida a nossa sociedade, as nossas organizações, é um espelho do que um espelho mal traçado, né, da realidade dos planos superiores, ok? E lembrando que muita gente, o maior desejo da maioria dos espíritos é quando desencarnar e ir lá para a colônia espiritual, que não é a única. É importante que se saiba que não é a única, ok? Colônias, o Chico traz a informação, o André traz a informação que são são milhares de colônias que existem espalhadas aí pelo mundo afora, exatamente para receber e auxiliar os desencarnados. E o engraçado é que muitos espíritas querem ir para o nosso lar, né? Tem esse desejo, mas esquece que o próprio Chico falou que o nosso lar está na zona umbralina, na parte superior. O Chico sempre falava que o umbral começava na ponta do nosso nariz. Ou seja, a crosta terrestre é o fundo. Se a gente pensar o umbral como um mar, né? Uma figura alegórica, nós estamos no fundo. Então, para chegar lá em cima no nosso lar, tem que ter perna, tem que ter merecimento para poder chegar. Senão você fica passando por esses estágios aí,
aonde você vai encontrar dor e sofrimento naturalmente, ok? Então, há que se tomar cuidado, né, que o nosso lar, ele tem esses detalhes, a obra traz essas informações, a gente tem que usar da razão para poder fazer a interpretação das coisas que lá tem. Então, é isso, né? Passar a palavra para o Léo, porque senão eu tomo conta aqui, começo a falar. Fala mais um pouquinho aí, Léo. Fala aí do que você preparou para nós. Eu estou lendo aqui o primeiro capítulo, né, que fala das zonas inferiores. Eu me recordei de uma frase que muita gente fala, como se for do outro lado, me conta como que é do outro lado, hein? Quem for primeiro, me conta como que é do outro lado, né? Então, esse livro aí já é uma cola, né? E mostra o que nos espera, né? E faz uma reflexão do que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, com as nossas lutas, nossos pensamentos, as nossas ações, né? Se vem o pessimismo, o desânimo, se a gente alimenta ele ou a gente combate, que a gente sabe que a gente vive num planeta de provas e expiações ainda, né? Onde a maioria dos seres são inferiores, são maus ainda, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, e sabendo que um terço da humanidade, que somos nós encarnados, a outra parte, os 2/3 enquanto desencarnado, então temos influências em todos os lugares, né? E do outro lado, como o Davi já falou, o umbral, né? Quando começa já próximo da gente, ele começa realmente na ponta do nosso nariz, na ponta dos nossos pensamentos, né? Porque tem uma passagem que eu não me recordo de quem fala, nesse livro, que conta que a alma humana é um imã poderoso. Então ele atrai essa multidão de pensamentos ruins, né? Se você tem um pensamento ruim, você o alimenta ou no combate, você vai atrair muitos seres que pensam igual a você ou paralelamente a você. Então, isso vem mostrar que o combate, a luta da vida já começa dentro da gente, já começa interiormente. E isso remete à importância, né, de buscarmos sempre coisas boas, lutar pelo bem, pelo que é correto, né? Mesmo que ninguém faça, mesmo que todos achem que é comum o errado, mas o certo é certo e o errado é errado. Se é que ainda, né, na nossa sociedade, que é uma cópia ainda bem embaçada do que é o nosso lar já é diferente. Lá o certo é certo. Então, a gente tem que começar a viver como um forte candidato que vai habitar um plano desse. Né? Nós desejamos tanto um lugar legal, né? Um ambiente tranquilo. Imagina, onde você possa aprender lá com amigos, com pessoas que você ama, a trabalhar, porque não é esperar também, nós espíritas, principalmente que temos essas informações, essa enxurrada de informações, que achar que do outro lado vamos encontrar, né, a vida boa, né? Como já trouxemos aqui da frase, achar que vamos ficar lá tomando água de coco, que não é. Que do outro lado, no nosso lar, uma das frases que me marcou muito, que todos são felizes porque temos trabalho. Então, do outro lado, essa colônia que a gente tem esse conhecimento, tem trabalho. Então, o trabalho que dá dignidade de nós encarnados, imagina, quando não tiver mais esse corpo físico. Porque o trabalho continua, o trabalho é incessante, né? Pô, o governador espiritual do nosso planeta, ele não para.
Ele é incessantemente trabalhando pelo bem coletivo, sempre está visitando Léo, zonas umbralinas, resgatando almas. Sim. Léo, então, só uma intervenção, porque você está tocando num assunto em que eu não posso deixar de falar que você está falando do trabalho, né? E sem trabalho não tem mérito, gente. O nosso lar é um exemplo disso. As pessoas que não trabalhavam, né? Tanto que não sei se vocês lembram aí da passagem aonde André Luiz solicita uma reunião com o ministro Clarencio para solicitar, né, algumas coisas, solicitar trabalho, né, para ele voltar às atividades de médico, ele se sente já bem. Simultaneamente, essas entrevistas elas ocorriam em duplas, né, e uma senhora que já estava lá há um certo tempo, não sei se vocês lembram dessa passagem, ela já estava lá há um certo tempo e praticamente não tinha bônus horas, porque ela se recusava a trabalhar, foi disponibilizado várias situações para trabalhar, mas ela sempre reclamava e refugava do trabalho. Mas queria ver os seus parentes lá na Terra, queria reencarnar para ajudar os parentes que sofriam lá, e o ministro Clarencio, de jeito nenhum. Você não tem mérito, você não tem bônus horas, que era o elemento qualificador, né, o elemento indicador de trabalho e dedicação. A ministra Vereanda, ela é reverenciada exatamente por ter 1 milhão de bônus horas. É uma pessoa que não para, é incessante sem trabalhar. Então, lá na colônia, para você ter as coisas, ter direito a ver os parentes, a ter uma habitação, né? Estava relendo o livro revendo algumas lives que falam sobre o nosso lar. A família precisa ter 30 mil bônus horas, precisa ter trabalho, dedicação ao próximo, para ter direito a um lar, né? Ele utilizar aquele lar. Senão fica na enfermaria, fica no quarto coletivo. Então, nosso lar traz, a coluna espiritual, nosso lar traz essa informação importante, né, para todos nós, de que é preciso ter mérito. É preciso ter mérito para ter determinadas se colocar em determinadas situações. Então, aquele que não quer trabalhar, ele vai ter que se submeter a umas condições mais duras. É importante que a gente entenda isso. E achar que sai fazendo caridade aí, quer sair dando para uns e para outros, né? Claro que a gente tem que ajudar aquele que não tem condições de se sustentar, mas a gente tem que trazer a ideia de que ele precisa, por si próprio, cuidar de si, de se autossustentar através do trabalho digno, como o Leonardo estava falando aqui para nós, né? Eu te interrompi aqui, tomei a palavra. Perdão, mas é que eu acho que o nosso lar traz essa questão que você estava falando de maneira contundente. Eu fiz questão de lembrar esse episódio do André Luiz com essa senhora que não tinha mérito, mas queria ter determinados direitos. Ok? É isso. Pode continuar aí, Léo. Já está indo para o final. Então, seria bom você já dar as suas considerações finais. Há 45 minutos de live. Passou muito rápido. Talvez a gente tenha que fazer o nosso lar 2, né, Léo? Pô, Davi, eu estava pensando aqui também, cara. Nossa, esse livro é fascinante. A gente tem até falar. Temos até um querido Haroldo fazendo várias lives, né, por mês, pô, porque é assunto sem fim, né? Então, esse livro é maravilhoso. Eu gostei da ideia. Vamos marcar o próximo segundo aí, né? E
E eu gostaria de finalizar, pena que passou muito rápido, a hora voa, eu não sei porquê, quando a gente está aqui, a hora corre, né? É sempre assim, né? Quando a gente está fazendo coisas boas, que a gente gosta, a hora passa mais rápido. Eu vou deixar aqui um pensamento da Sheila, da irmã Sheila, que tem muito a ver com o nosso assunto, que ela diz que para que todos nós, né, eu, você, Davi, estejamos alertas, né, quanto à posição que escolhemos, né? Porquanto, pelo tipo de nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós, né? E isso eu queria deixar para a gente refletir, que o dia a dia, né? Aqueles nossos erros que a gente comete diariamente, a gente tem que corrigir esses pequenos erros, esses pequenos ajustes que fará diferença, com certeza, no tipo de vida que nós realmente estamos seguindo. Muito bom, né? Então a gente fica aqui com o compromisso de fazer um. Ó, até tem uma sugestão aqui de fazer o estudo por capítulos, é muito interessante também. Eu agradeço aqui a Amanda, tá, que está nos sugerindo a isso, né, Léo? Vamos pensar. Porque na semana que vem, gente, a gente tem um convidado aqui, né? Vou trazer, não vou falar agora quem é, não. Só vou dizer que vamos trazer um psicólogo e a gente vai dividir a live com ele. O nosso tema é esse aqui, ó. Depressão. A gente pode trazer uma vez por mês. Depressão, como entendê-la segundo a visão espírita. Esse é o tema da semana que vem, tá, pessoal? Então, anotem aí na sua agenda que a gente vai fazer assim, dessa forma. Bom, pode deixar que a gente vai pensar bem aí. A gente vai para os avisos, né? A gente tem, então, a live aqui no nosso canal do Facebook na quinta-feira, com a palestrante do Paulo de Tarso, não é isso, Léo? Paulo de Tarso, não é isso? Lá de Copacabana, a Jane Freire. E o tema dela é o Pai Nosso. É a Jane Freire, mas eu vou conferir. Bom, é isso mesmo. Então, na quinta-feira é Jane Freire e o tema dela é o Pai Nosso, um tema maravilhoso. Gente, eu estou aqui pensando estava até conversando com o Léo, para a gente de eu trabalhar numa das lives que a gente faz, o tema do Pai Nosso, que é muito legal. É psicóloga também, segundo as informações que a gente tem. Bom, na sexta-feira, no dia 26, nós temos a palestra no nosso centro, né? Precisa ser agendada, até 30 pessoas, por conta aí da pandemia, um tema maravilhoso também, que é suicídio. Escolha a vida, e a palestrante, a expositora, é a nossa irmã Maria Helena de Oliveira. No domingo, nós, no dia 28, também temos uma reunião pública no nosso centro, com um agendamento na quinta, ok? E isso, Léo, me ajuda aí. Com agendamento na quinta-feira, por esse telefone aí, o 2668-3070. São vagas limitadas a 30 pessoas. E a expositora é a Ângela Rodrigues, e o tema é conhecimento de si mesmo, né? Questão aí 919 do Livro dos Espíritos. Muito bom. Pessoal, é isso. Tá? Então, até semana que vem, o nosso tema aí de depressão, um convidado especial, e vou fazer a oração de encerramento para que a gente possa ter uma semana maravilhosa. Vamos lá, então, elevar o nosso pensamento. Pedir ao Pai Celestial, o bom e amado Mestre Jesus, o nosso irmão maior em humanidade, para que possa
trazer as bênçãos dos céus até nós, segundo o nosso merecimento, e que possamos manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, e através dessa assistência superior, possamos nos tornar instrumentos do Pai Celestial, a auxiliar o irmão que se encontra em dificuldade. Que possamos, então, estar fortes para auxiliar o próximo, pois o Mestre nos ensinou, como mandamento maior, que nós amemos a todos, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pois, assim procedendo, como ele o fez, nós seguiríamos na senda do progresso do espírito imortal que somos e estaremos ao lado, nos braços do Pai Celestial, que é o nosso Deus Criador. Que Jesus e os bons espíritos possam nos abençoar e que tenhamos uma noite de paz, de harmonia e que o amor de Jesus brilhe sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.